O Cavaleiro Negro desencadeia o julgamento, a profecía sombría do Apocalipse 6. Relogios parara más 6 da tarde, e o céu escureceu abruptamente, como se uma mão invisível houvesse apagado o sol. A cidade, antes vibrante, agora estava envolta em manto de silêncio sombrio. Ventos gélidos uivaram a través das ruas, trazendo cheiro de metal, como se a própria terra estivesse sangrando. O povo, carregado de uma ansiedade palpável, olhou para o horizonte, onde nuvens negras se acumulavam, formando a silueta de Cavaleiro Negro, montado em cavalo tão escuro quanto a noite. Seus olhos pareciam chamas, queimando como uma determinação primal. Ele erguia uma espada que relucia como uma luz espectral, como se tivesse sido forjada nas profundezas do inferno. Instantaneamente, os sussurros se espalaram. Ele. O trazedor de julgamento. A respiração ficou presa na garganta das pessoas, e em seus coracoes, peso inegável se instalou. O medo e a expectativa colidiram, criando uma tempestade interna, algo estava prestes a acontecer, algo que mudaria tudo. Ao longe, o eco de tambores ressoou, marcando o compasso de destino iminente. Isso não pode ser real, alguém exclamou, e outros assentiram, como o olhar fixo no cavaleiro, incapazes de desviar. Seu cavalo prateava sob a luz grotesca, e cada batida de seus cascos soava como chamado do além, então, como movimento repentino da espada, o céu se iluminou com relâmpagos, e uma voz profunda, como trovao, clamou, o julgamento está próximo. Frio intenso subiu pela espina de todos. As sombras na terra começaram a se arrastar, tomando formas humanas, sussurrando segredos obscuros. O chão tremeu sob os pés da multidão, e muitos caíram, crushed by the squaring force, lamento colectivo emergia, mesclado ao terror de entender que as profecias se tornavam realidade, enquanto a pressa aumentava, uma mulher atirou-se à frente, os olhos arregalados, não deixamos que isso aconteça. E a crise da situação a fez ecoar por entre as almas paralisadas. A cidade toda parecia templo de pavor, esperando o fim que se aproximava, e a nuvem de incerteza se adensava. O que ele traria? O juízo, ou uma segunda chance? O Cavaleiro Negro abancava, e suas intencoes eram mistério aterrador. Hey, antes de continuarmos com essa história incrível, eu preciso te dar aviso importante. Muitos inscritos relataram que o YouTube os desinscreveu sem aviso. De uma rápida checada no botão vermelho abaixo para ter certeza de que você ainda está inscrito no canal. Eu odiaria que você perdesse qualquer conteúdo exclusivo que vem por aí. E enquanto você está lá, não esqueça de apertar o botão de curtir, isso realmente ajuda no algoritmo. Me diga nos comentários, de que cidade você está assistindo? Eu adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte desta comunidade. Sua participação faz toda a diferença, vamos nos conectar. O Cavaleiro Negro desencadeia o julgamento, a profecía sombría do Apocalipse 7, a atmósfera estava carregada, quase palpável. O céu, ainda nublado, estava tingido de vermelho profundo. O Cavaleiro Negro, imponente em sua montaria, observava a cena como olhar penetrante. O silêncio da multidão cortava como uma lâmina. Cada pessoa estava congelada, sem saber se devia temer ou resistir. Os olhos estavam fixos no julgamento, e a sensação de impotência era ensurdecedora. De repente, o cavaleiro girou a espada, levantando-a em direção ao povo. O reflexo da lâmina brilhava, prenúncio de algo terrível. Homem, à frente da multidão, uma vez corajoso, gritou: "O que você deseja de nós?" Sua voz tremia, mas o grito reverberava entre os outros, como eco do desespero. "Vós, que habitáis na escuridão, habéis de enfrentar a luz", respondeu o cavaleiro em tom ressonante, virando-se para o céu. Ao escutar essa profecia sombria, murmúrio tomou conta da multidão. O que significava isso? A esperança e a dúvida se entrelacaram em vale aterrador. O medo se transformou em uma onda, barrendo as pessoas, e a pergunta ficou saltando em suas mentes: o que a luz revelaria, e, como se a resposta estivesse esperando o momento certo, relâmpagos cortaram os céus,
iluminando os rostros aterrorizados. Ninguém se atrevía a desviar o olar do cabaleiro, más pequeños grupos comecaban a se afastar, temendo que a explosão de energía poderia LHS trazer a condenacao. O cabaleiro puxou as rédeas do cavalo e comecou a avancar lentamente en direcao a multidão. Cada paso do animal ecoaba como tambor de guerra, provocando agitacao. A hora do julgamento se aproxima, ele proclamou. O vento uivaba nas orelas das pessoas, deixando as tensas e alarmadas. An susurraba moracoes, outros apenas tremiam, como se sentissem a terra se abrir sob seus pés. Então, uma mulher, com lágrimas nos olhos, se adiantou novamente, cara a cara como o cabaleiro. Ela havia perdido seu filho, e o desespero a transformaba en espectro. Por favor. Não leve mais do que já nos tiraran. Sua súplica sufocada perfurou o artenso. O cabaleiro parou, o que era essa expressão em seu rosto? Uma centela de compreensão? Ou era apenas o reflexo do trato sombrio no qual estava envolto? A multidão prendeu a respiracao, observando atentamente. O silêncio se aprofundou brevíssimo vislumbre de esperança em meio à iminente tragédia, e foi nesse instante que a terra comecou a tremer de novo, mas agora não havia apenas medo. Havia uma sensacao de forca, como se a própria terra estivesse se preparando para lutar. Uma névoa comecou a se formar em torno do cavaleiro negro e seu olar fervente. De repente, uma voz estrondou, mais poderosa do que a anterior: o verdadeiro julgamento não virá apenas de fora, mas também de dentro de voces. O eco da frase barreu a multidão, dividindo-a entre aqueles que queriam crer na mudança e os que estavam prontos para se render ao desespero. As sombras começaram a se contorcer, tomando formas familiares, más distorcidas lembrete de que nem todos estavam prontos para enfrentar a luz que o cabaleiro prometía. O chao ainda tremia sob os pés, e uma nova onda de pánico se espalhou, mas agora, havia também uma centela de resistência brotando entre algumas almas. A batalha entre luz e escuridão estava se desenrolando bem diante dos olhos de todos. O cabaleiro negro se preparava para emitir sua sentença, e com isso, o destino da cidade e de seus habitantes estava prestes a ser decidido. E assim, em meio ao caos, uma última pergunta pairou no ar, pesada e inquietante: estariam prontos para o que viria a seguir? A verdadeira natureza do julgamento acabaria revelada, e a escola, inevitavelmente, teria preco. O Cavaleiro Negro desencadeia o julgamento, a profecía sombría do Apocalipse 6, as palavras da voz estrondosa ainda ecoavam no ar, como trovao distante que se recusa a desaparecer. A multidão estaba dividida, alguns se afastando, enquanto outros, galvanizados pela chance de mudança, permanecían firmes. Mas o que isso significava para cada deles? O olar do cabaleiro penetraba como uma faca, medindo a coragem e a fraqueza dos presentes, e assim, como se o próprio terror estivesse se agitando, a névoa densa comecou a se espessar ao redor, envolvendo as pessoas em manto de incertezas. O homem, de pé ao lado da mulher desesperada, comecou a gritar palavras de encorajamento. Juntos, podemos enfrentar o que vem. Não devemos nos deixar consumir pelo medo. Mas logo seus olhos se arregalaram, e sua voz se perdeu no sam do chao tremendo. Algo se movia sob eles. Era como se a terra estivesse se rebelando contra o que estava prestes a acontecer, e o Cavaleiro Negro, observando a tumultuada corrente de emocoes, inclinou ligeiramente a cabeça. Seu olhar, ainda implacável, parecia-se fixar em algo ou alguém entre a multidão. Três jovens, com expressões desafiadoras, estavam agora de pé, prontos para enfrentar o desconhecido. Mas o que sabiam sobre o julgamento? O que sabiam sobre a luz que deveria vir? Se o verdadeiro julgamento vem de dentro, então que comece, deles gritou, a determinacao em sua voz despejando pouco de coragem no ar. Mas a resposta do cavaleiro foi sorriso sombrio, mas prenuncio do que estava por vir. Ele levantou a espada, e vento gélido cortou a multidão, fazendo todos estremecerem. Então enfrentai-vos os próprios demônios e eu serei o juiz. Sua voz ressoou, ecoando como chamado a Acao. O que ele queria dizer? Qual era o verdadeiro teste?
Os murmurios aumentaram, e algumas pessoas começaram a se entreolar, sem saber se estavam assistindo a uma condenacao ou a uma chance de redencao. O chao vibrou mais forte, e a névoa ganhou vida, contorcendo-se como serpentes furiosas. O homem à frente gritou novamente: "O que você quer de nós, cavaleiro? O que espera encontrar?" O próprio ar parecia esperar a resposta, ansioso e tenso. O cavaleiro inclinou-se para a frente, seus olhos ardendo e cheios de uma fúria apocalíptica. A resposta está entre vós. Vossos medos, vossas sombras são essas que devem ser confrontadas. Cada palavra soava como golpe, e a multidão ficou paralisada, absorvendo a verdade nua e crua. Mas de repente, sam agudo cortou o ar, grito. Uma mulher tinha desmayado, os olhos vidrados, presa entre a realidade e o desespero. O pánico se espalhou instantaneamente. Alguém, ajudem. As vozes se elevaram, mas a sensação de impotência era esmagadora. O cavaleiro olhou para a mulher caída, sua expressão inalterada. Pequeno rastro de dúvida atravessou seu semblante, mas logo foi substituído por uma determinação glacial. Aquilo que está em vossa alma será revelado, ele declarou. E, como se respondesse ao chamado oculto, a terra tremeu mais uma vez, e sombras surgiram, tomando formas que ninguém podia ignorar. O impacto psicológico era profundo. As pessoas recuaram, mas algumas, como os jovens destemidos, avancaram. Eles se reuniram em seu grupo, uma pequena luz em mundo cheio de trevas. Estamos prontos, gritaram, a fé pulsando em suas veias. Mas será que essa coragem duraria quando a luz finalmente se manifestasse? O cavaleiro se endireitou, sua presença ainda mais avassaladora. Então que assim seja. Que a luta comece. E como o movimento da espada, a névoa se dissipou, revelando uma cena aterradora. Reflexos de enormidades desconhecidas começavam a aparecer. Sombras repletas de susurros turbos que revelavam os medos mais profundos do povo. Coracoes acelerados, a multidão tremia, as mãos suadas se apertavam. O que viria agora? A batalha estava apenas começando. O destino de todos ali estava prestes a se entrelacar, e a luz que tanto temían finalmente revelaria a verdade. Uma pergunta pairou no ar, densa e carregada, quem realmente estaria pronto para o enfrentamento, e qual seria o preço a pagar. A verdade despencava sobre eles como uma chuva de pedras. As sombras que surgiam do chao nao eram apenas sustos ou ilusões. Eram a materialização de tudo que carregavam dentro de si. Homem, paralisado de medo, viu as sombras se transformar em lobo, os olhos brilhando como brasas. Ele estremeceu, o coração disparado. Não, ele murmurou, como se pudesse afastar a criatura com palavras. As figuras se contorciam na neblina, parecendo querer se apoderar de cada uma das almas presentes. Havia risos distorcidos, choros e sussurros ambíguos que preenchiam o ar. O pánico se espalhou pela multidão, uma linha invisível que conectava cada pessoa em sua angústia. Nas faces aterrorizadas, víanse lágrimas brotando, mãos se apertando, coracoes acelerados em frenesí colectivo. Voces tem que enfrentar isso, gritou uma jovem, sua voz firme quebrando a cacofonía. Não podemos deixar que o medo nos consuma. Mas sua própria expressão, de olhos arregalados, contradice a bravura nas palavras. O que ela defendia era uma defesa desesperada. O cavaleiro estava imóvel, observando tudo como fervor que parecia quase sádico. Ele ergueu a espada, refletindo uma luz sinistra. A luta não é isso que parece. O inimigo não está aqui. Ele está dentro de voces. O eco de suas palavras reverberou como trovão, penetrando na psique dos presentes, e então, jovem, como rosto coberto de sue, tomou passo à frente. E não posso ter medo. Ele não demonstrava animosidade, mas, sim, desespero profundo. E eu quero saber, o que acontece agora. A luz da esperança se apagou em sua voz enquanto a névoa começava a cobrir sua figura. A intensidade do momento concentrava-se em cada ser humano presente. Alguns começaram a se afastar, buscando uma saída, enquanto outros eram atraídos para a escuridão,
como mariposas en direcao a chama, a sombras come carama se animar, movéndose en dancas grotescas, cada una buscando conectarse a seus portadores. As maíz fracas se contorciam, e olares se cruzaban, entrelacando medos, insegurancas, perdas. Omem se lembrou de amigo que había perdido, outro juro nunca maíz confiar. Estes lembrancas cortaba moar como laminas afiadas, de repente, a muller que desmayo comecou a se levantar, suas maos tremendo. Ela olou para o cabaleiro, as palabras trabadas en sua garganta. O que eles sao? O que querem de nós? Seu medo estaba tao palpável que pode ser ouvido en cada respiracao que tomaba. Sao voces, mulheres e homens. Nao a monstros aquí, apenas os reflexos de quen voces realmente sao. O cabaleiro gritou, sua voz agora cheia de uma fervorosa convicao. Con cada frase, maíz sombras surgiam, parecendo absorber os pesadelos que vivían nas mentes de todos. O chao tremeu de novo, maíz forte desa vez, como se quisese engolir todo o terror exposto, os jovens destemidos ainda estaban unidos, mas come carama sentida presao. Nos podemos. Nos conseguimos, eles chamaram ao outro, mas o eco do desejo por unidade logo se misturou coma indecisao. O que deberían facer para nao serem consumidos, o cabaleiro olou para eles, brilo de aprobacao misturado ao desafío. Qualquer pode entrar, mas pouco sai dao. A jornada é longa, e o camino está riplite escolas en cada esquina as sombras parecían prontas para devoralos, mas, no coracao da multidao, uma chama de resistencia comecou a brilar. Susurro de corajén, uma troca de olares que lembrou que nao estaban socinos. Mas, en cuanto hizo, o pánico tornábase maíz palpável a cada instante, ao longe, rugido ecoou, barrendo a neblina. Era como se a propia terra estivese pedindo por sacrificios. O cabaleiro levantou a espada, pronta para lancar o próximo desafío. Vento cortante levantou os cabelos de todos, e as sombras dancarán frenéticas, os jovens sentiram a presa ao aumentar, uma decisao se acercando. ¿Estarían prontos para o julgamento? Eles teriam coragem suficiente para enfrentar suas próprias trevas, as perguntas pairavam no ar, e o que acontecería a seguir poderia mudar tudo. Porque o verdadeiro teste aguarda os que estão dispostos a lutar. E a verdadeira batalha está prestes a começar, quem realmente teria estômago para sustentar o peso de suas próprias almas? As sombras continuavam a se tecer ao redor da multidão, a tensao se tornava quase palpável. Uma onda de desespero barreu os presentes, e cada batida do coracao soaba como tambor de guerra. Os rostos empalidecidos refletían medos que se agarraban, como garras, a sua coragem, a jovem, ainda de pé, respiraba fundo. Não podemos deixar que isso nos venca. Mas a determinacao dela mal disfarcaba o tremor da voz. Ela estaba lutando contra o inimigo que todos sentían ser máis forte do que qualquer deles, entao, a muller que se levantou comecou a caminar en direcao ao cabaleiro. Seus olhos fixos na lamina relucente. E se confrontarmos nosos demonios? O que acontecerá? A cada paso, ela parecía máis decidida, embora a dúbida estivese cravada en seu olar. O que você cena o eco de suas piores recordacoes? O cabaleiro balancou a cabeza, mas seu tom nao era de desdén, era guase, interesado. Enfrentalos é a única maneira de se libertar. Mas este jaciente, a preco. O rugido distante aumentou, reverberando como aviso, tremerá mate as pedras sob os pés. Alguém gritou, e esa fraqueza disparou nas veías da multidão. Vamos todos more. A voz soou desesperada, e o caos comecou a se espalar como fogo en papel, a jovem que había se manifestado antes de o amao ao homem que estaba ao seu lado. Não vamos deixar o medo nos consumir. Mas, dentro dela, uma tempestade se formava. As sombras dancavam en seus olhos, refletindo a batalha interna que ela tentava esconder. Coragem nao e a ausência de medo, o cabaleiro disse, fazendo tudo ao redor parecer silencioso por instante. Coragem é a decisão de seguir em frente, a pesar de toda a dor. Foram apenas palavras,
tal vez, mas resoaran como sinos na mente de alguns. Velo levantóse gradualmente, sua voz trémula más firme. Ese não fizermos nada? Se deixarmos que isso nos engula? O lamento de sua pergunta pairou no ar precisamos enfrentar. Outra voz ergueu, mais forte. O ambiente tinha mudado, chamado a cao reverberando em seus coracoes. Alguns comecarama se unir, formando círculo, juntos, o solares determinados, mas a escuridad o nao se contentaría en observar. As sombras comecarama se erguer con mais intensidade, como se suas formas se alimentasen do propio medo que provocaban. Jovema ao lado da mulher tombou de joelhos, maos na cabeza, preso en sua propia paralisia, a mulher que antes había falado se virou. Não podemos recuar. Temos que lutar. De algún lugar dentro dela, a voz halló maíz forte, maíz persistente. Cuando as palabras falaram, os primeiros ataques se fizeram. As sombras se lancaram contra eles, os gritos misturaram-se como rugido crescente. Os jovens estaban cercados. Mas antes que pudessem se dispersar, a mulher lanco olar confiante ao cabaleiro. Me mostré como. O que debo facer para derrotar, iso? Ol para dentro, e vos se verá a verdadeira armadura, ele respondeu, apontando como a espada. Então, como movimento coreografado por desespero e esperança, todos comecarán se virar. Cada enfrentaba suas propias sombras, suas recordacoes. A comecarán a gritar, a soltar os griloes que os prendían. A coragem, embora frágil, comecou a brilhar. Mas en meio aos gritos de luta, novo sam surgiu, como uma batida resoante, determinacao compartilada. Era a confirmacao de que não estavam sozinhos, que juntos poderiam desafiar o escuro, mas, no entanto, novo rugido cortou o espaco. Algo maior, mais aterrador, estaba a camino. O que seria? Que monstruos estaban escondidos na névoa e que novas revelacoes seriam lancadas a luz? A batalla comecou, mas o verdadeiro inimigo ainda estaba por vir. A pergunta pairaba no ar, estarían realmente prontos para enfrentar naos ou as sombras, mas o que ainda estaba por ser revelado? As sombras ganaran vida, tancando ao redor da multidão frenesí de pavor. Os coracoes batiam en unísono, eco de medo que preenchía o ar pesado. A mulher, como uma determinacao renovada, gritou, nos naos somos apenas sombras. Nos temos luz dentro de nós. Seu grito soou como lampejo de esperança, mas logo foi engolido pelo caos. As sombras avancavam, crescendo em números, seus contornos se distorcendo e se contorcendo. A multidão hesitou, a coragem desvanecendo como fumaca, o cabaleiro, erguendo sua lamina, olhou fixamente para a mulher. A forca para lutar não vem de fora, vem de dentro. Você precisa acreditar. Ela sentiu o peso de suas palavras. ¿Poderia ser verdade? Poderia a luz que tentaba alcanzar ser forte o suficiente? Os outros ao seu redor comecarán a gritar, findando a paralisia que os acorrentaba. Cada grito era uma faísca, uma pequena luz que comecaba a brilhar na escuridão, mas isso não era suficiente. O rugido ainda se aproximaba. Algo monumental estaba por vir. As sombras, sentindo a mudança, rosnaram, cobertas por uma espessa camada de trevas. O chao tremia e a terra parecía-se dividir sob seus pés, como se o propio solo estivesse aterrorizado como que se aproximaba. Unam-se. Precisamos estar juntos. A mulher exclamou, estendendo a mão, implorando por união. Os solares se cruzaram hesitentes, mas reconhecendo a necessidade de agir. Movimento quase coreografado, formaram novo círculo, de mãos dadas, sentindo o calor e a forca ans dos outros, uma das sombras ainda hesitava, mas logo foi agredida pelo grito de rapaz. Nós somos mais fortes do que você pensa. Sua voz soou como tambor, resoando a nova determinacao eco de resistência, os solos do cabaleiro brilharam ao ver a união, mas ele não queria sugar a esperança. Prepárense para o que virá. O verdadeiro teste está chegando.
E como se en resposta a suas palabras, o seu escureceu, uma turbulência de nuvens negras se acumulava em círculos, como se estivesse prestes a soltar algo maligno. Rayos cortaram o firmamento, iluminando rostos pálidos e cheios de expectativa, tremor repentino barreu a terra. Objetos, velos e novos, come carama se soltar, caindo en direcao ao chao prenuncio de algo apocalíptico. E logo, surgiran figuras das sombras, grotescas e imponentes, que pararam à frente do grupo. Seus olhos brilhavam com malícia e fome. Quem desafiará o seu terror? Uma voz ecoou, profunda e sibilante. As figuras zombavam deles, como se já soubessem que seus medos eram mais poderosos. O ar ficou pesado como a expectativa. Estariam prontos para esse embate? Ou as sombras os consumiriam novamente, revelando segredos muito mais obscuros, novo rugido se elevou no ar, maldica o desafio em sosam. A batalha não estava apenas presta a começar, havia muito mais em risco, a vida de todos os presentes dependia de suas acoes. Qual seria o próximo movimento deles? Seriam capazes de unir suas forcas contra as sombras? Ou se perderiam em suas próprias lembranças, impotentes diante do verdadeiro mal que se aproximava? As sombras avancavam, a multidão tremia. O ar estava pesado e o medo pulsava, palpável. A mulher sentiu seu coração disparar. A forca vem de dentro, repetiu, mas a dúvida a assombrava. Seria suficiente, as criaturas grotescas, como olhos brilhantes e dentes afiados, cercavam o grupo. Seus risos eram ecos horríveis no beijo. A mulher os encarou, a respiracao ofegante, como se cada inalacao fosse desafio. Se eles podiam rir, então ela faria que está o de gritar. Estamos juntos, gritou o homem à direita dela. Sua voz era firme, mas o olhar era de desespero. Ele apertou a mão dela. Como gesto rápido, as outras mãos se uniram, entrelacamento de esperanças e medos. O que vamos fazer? Uma jovem murmurou, os dentes trincando pela pressão. O brilho nos olhos de todos se apagava aos poucos, devorado pela escuridão que se aproximava como predador faminto. Lutem. Lutem por suas vidas. O cavaleiro brandiu a espada, mas seu rosto mostrava uma tensão que não passava despercebida. As sombras estavam crescendo, não apenas em número, mas em poder. Ele sabia que esse era apenas o começo. Concéntrese na luz. A mulher exclamou, fazendo o melhor que pôde para manter a chama da esperança acesa. Mas sua voz vacilava, quase abafada pelos rugidos das sombras, tremor percorreu o chão. A mulher quase caiu, mas se segurou firme. A multidão estava em pânico, sussurros de medo se espalhavam como chamas. As figuras sombrias puxavam o ar, e o céu se tornou uma tela de tormento, gotas de chuva, pesadas e frias, começaram a cair. Era como se o universo estivesse chorando em antecipacao. Ela olhou ao redor e viu rostos familiares se contorcendo. Estavam todos presos em seus pesadelos, cada lutando contra suas próprias sombras. Isso a atingiu como soco no estômago, a dor era real. Temos que agir. Agora. As palavras saíram entre dentes cerrados, como impulso, ela começou a andar em direcao às sombras. Cada passo era desafio, cada respiracao forcada. Benham, gritou. Nós não temos medo. Surpreendentemente, algumas voces se uniram a sua, crescendo em coro coletivo. Isso fez suas próprias inseguranças parecerem menores, as sombras hesitaram. O sorriso malicioso em seus rostos começou a falar, e a mulher viu uma oportunidade. A luz está dentro de voces, ela disse, usando o medo como combustível. Deixem-na brilhar. Os espíritos começavam a se reerguer, somados em mar de determinacao. Cada começava a soltar sua luz interior, fazendo brilhar faíscas que desafiaram a escuridão. Uma onda de energia se propagou, mais palpável que qualquer peso que as sombras podiam impor. O cavaleiro gritou, agora, juntos. E, como único organismo pulsante, terão passo à frente. As luzes se uniram, formando brilho intenso que se ergueu, desafiando as sombras.
Mas las nao estaban derrotadas. Rugido ensurdecedor partió as nubens, e algo ainda mais aterrorizante parecía prestes a surgir, era uma batalla que ia além de uma luta física. A verdadeira luta estaba nas almas de cada A mulher olhou para o seu tumultuado, sentindo frío na espina. Que tipo de forca era esa que eles enfrentaban? Quem, ou o que, realmente estaba no comando, no horizonte, algo se ergueu, enorme e obscuro, uma criatura que desafiaba a própria compreensão. O que había se soltado das profundezas do apocalipse? A batalla apenas comecaba. A criatura do horizonte era Kelasel, monstro que fazia as sombras parecerem meras marionetes em suas mãos. Suas escamas brillavam sob a luz agonizante que tentava resistir. O coracao da mulher disparou ainda mais. Era impossível não sentir o desespero atravessando a multidão. As mãos que antes se entrelacavam como caramas se soltar, e os solares se tornaram de pavor. Que coisa é essa? Alguém sussurrou, num tom tão pequeno que quase se perdeu no caos. Mas todos estavam pensando na mesma coisa. Era ser feito de pesadelos, uma encarnação do que eles temiam. O céu ficou mais escuro, como se o próprio mundo estivesse se curvando diante de sua presença. As sombras, antes tão confiantes, pareciam hesitar. A mulher percebeu isso. Não deixem que o medo venca, gritou novamente, mas sua voz soava frágil até para ela. A forca que tentava reunir estava se dissipando, a luz dentro de cada começando a vacilar, grito ecoou. Foi uma mulher que, como solos arregalados de terror, apontou para o céu. Ele está vindo. As palavras foram tomadas pela tempestade, mas o significado era claro como cristal. A criatura não estava apenas observando, ela estava se aproximando, como golpe terrível, vento gélido irrompeu, chicoteando rostos, fazendo cabelos flutuarem como se tivessem vida própria. A multidão ficou ainda mais confusa, lutando contra a presa o invisível que empurrava todos para trás. O chão tremeu como aviso, sinal de que algo se quebraria. A mulher lutou contra a onda de pânico, focando no brilho que ainda restava dentro dela. Concentren-se. Aproveitem a luz. Mas a escuridão parecia querer engoli-los. Gradualmente, ela começou a sentir que a presa da luz era insuficiente. A unidade estava se desfazendo, o cavaleiro olhou para a mulher, seu rosto contorcido pela angústia. Precisamos de mais poder. Mais luz. O que fazemos agora? Sua voz falou, quase sussurro perdido em meio ao crescimento da sombra. Ela respirou fundo, sentindo a unidade no ar. Vamos unificar nossas energias. A luz agita-se dentro de cada de nós. Vamos liberar isso. A determinação tomou a forma de fervor em sua voz, mas mesmo ela sentiu a fragilidade daquela esperança, e então, como se a própria criação estivesse ouvindo, a criatura que Kelasel soltou rugido tão profundo que fez o chão ressoar. Osama arrastou o ar, as vísceras da terra tremendo sob os seus pés. A mulher viu rostos pálidos ao seu redor, e uma sensação de impotência começou a se infiltrar novamente, no centro da escuridão, surgiram olhos. Olhos que refletiam a essência do medo. Cada par apontava para a mulher, mas parecia que mais do que isso, eles eram espelho. O que você tem dentro de você? O que você realmente é? Os solos eram hipnotizantes, e a mulher sentiu na garganta. A multidão começou a se dispersar, recuando. Não, ela gritou. Ficam juntos. Ficam firmes. O coracao dela estava prestes a quebrar ao ver a união se desvanecendo sob a presa do medo. Ela tomou uma decisão. Ela precisava fazer algo grandioso. Quando a criatura ergueu o braco, a mulher viu que não havia mais tempo. Se a escuridão quiser levar isso tudo, então lançaremos tudo que temos contra ela. Sua voz ecoou pela multidão, apelo desesperado para que o último resquicio de união permanecesse, e por instante, houve uma pausa. Uma breve troca de olhares entre os sobreviventes. Uma fábula de entendimento.
As luces interiores comecarán a brilhar novamente, este movimiento colectivo de resistencia era tudo o que restaba, mas a criatura não parecía tão fácil de derrotar. O san profundo comecou a emergir do seu ser, o canto que ressoava no amago de cada A mulher tremeu, era uma cancao de destruicao. As sombras comecarán a se unir, se tornando uma frente avasaladora. A adrenalina disparou enquanto a noite se tornava ainda mais opressora, enquanto o canto crescia, as luces se uniam cada vez mais. Mas o futuro era uma incerteza terrível. O que viria a seguir? O que realmente significava estar diante do abismo? Seriam eles lancados para a escuridão, ou haveria uma chance de redencao? O eco da dúvida pairaba no ar claramente, algo monumental estaba prestes a acontecer. A criatura soltou o grito que reverberou no fundo da alma de todos. O Sam facia o chao parecer que iria se abrir. As pessoas tropecavam, a cada onda de terror. A mulher sentiu as pernas tremendo, o queixo se apertando ao ver a destruicao que se aproximava. Era o aviso, a escuridão estava pronta para devorá-los. Ei! Mantenamse juntos. Ela implorou, tentando inspirar o pouco de bravura nos outros. Mas as palavras saíram como o sussurro, perdidas entre o caos. Ela olhou em volta. O cavaleiro estava agarrando a espada, os olhos fixos na criatura, mas parecia igualmente assombrado. O ar estava pesado, quase insuportável, como se todo o mundo estivesse respirando sob a mesma pressão. O jovem ao lado dela comecou a chorar. As lágrimas escorrían por seu rosto, formando rastros de desespero. Estamos todos perdidos. Ele balbuciou, enquanto a multidão se dispersava cada vez mais. O pánico era contagioso e rápido. A mulher abriu a boca para falar, mas a voz negou-se a sair. A escuridão continuava a se aproximar, envolvendo tudo como manto de frio e opressão. Não deixe o medo governar, ela gritou de novo, tentando acender uma chama de coragem, mas a única resposta foi o olhar beixo de homem mais velo. Ele não acreditava. Ninguém acreditava, então, a criatura brandiu o braço, e o golpe seco cortou o ar. A forca do golpe desgastou ainda mais a fé. Podia-se ouvir o lamento do vento, o sussurro arrepiante que trazia ecos de desespero e dor. As luces vibrantes ao redor comecarán a oscilar, como se estivessem lutando para se manter acesas, e a mulher pode ver a esperança murchando. Por favor. Sua voz tremulou, ecoando contra a escuridão que se aproximava. Precisamos ser mais fortes do que isso. Mas no fundo, uma voz dentro dela já comecou a questionar se havia alguma coisa que pudesse realmente fazer a diferença, e então, em movimento brusco, a criatura deu passo à frente. O chao tremeu sob seu peso, criando fissuras que pareciam devorar a terra. O pânico reinou, com pessoas correndo em todas as direções, cada uma tentando encontrar uma saída, uma rota de fuga. Sem pensar, a mulher agarrou o braço do cavaleiro, fixando-o olhar intenso. Precisamos atuar agora. Juntos. Era o movimento arriscado. Cada célula do seu corpo gritava para fugir, mas a única saída seria confrontar essa forca avasaladora. As luces comecarán a brilhar como novo vigor, mas o lamento profundo ecoou da criacao que lácel. Era uma chamada, uma mímica de dor e sofrimento que reverberava por toda a linha de frente. Cada ali, mesmo os que hesitavam, sentiram frio na espina. Era a sensacao de que a escola seria difícil, e assim, formando o círculo, eles se uniram. As mãos se intercalavam, e as luces comecarán a pulsar em ritornelo frenético, não se atrevendo a estagnar, mas lutando contra a presa opressora. A mulher respirou fundo, sentindo que o ímpeto de forca estava comecando a emergir. Era o fio tenue, mas significava que a batalha não havia acabado, mas, ao mesmo tempo, as sombras comecarán a se mover, como serpentes dancando, uma contra a outra. A música da destruicao engrossava, tomando forma. O peso crescente ameacaba facer o círculo desmoronar novamente. Olares aterrorizados se cruzaram,
e a Muller se sentiu ainda mais distante de saber o que fazer. Ela tentava encontrar uma resposta entre a escuridão e o tumulto que preenchia seus pensamentos. O que estava prestes a acontecer? Poderiam realmente se unir e prevalecer, ou seriam engolidos por essa noite eterna? O rugido da criatura ecoou mais uma vez. O que estava escondido atrás daquele véu sombrio? Uma dúvida severa pairava no ar, enquanto as luzes lutavam para brilhar. Teriam coragem suficiente para enfrentar o abismo que se aproximava? Silêncio profundo envolveu a multidão, como uma neblina pesada. A criatura que lá se lavancava, símbolo de tudo o que eles temiam. A mulher sentiu o chão vibrar sob seus pés, aviso de que o tempo estava se esgotando. O cavaleiro negro estava ao seu lado, seus olhos ardendo com determinação, mas havia uma sombra de incerteza em seu semblante. Ela olhou para o grupo que a rodeava. Não estavam mais apenas apavorados, agora havia uma centela de resistência em seus olhos. Precisamos unir nossas forcas, gritou, sua voz cortando através do terror. A luz que carregamos é mais poderosa que qualquer escuridão. Deixe a brilhar. As pessoas começaram a se reunir, as mãos entrelacando em ciclo de esperança. O calor da união pulsava, como coracao batendo em unísono. A mulher pode sentir a energia crescendo em volta deles, uma onda de luz que igualmente refletia o medo e coragem que cada guardava. As sombras se excitavam, como se atraídas pela forca inesperada deles, então, como movimento decidido, o cavaleiro levantou sua espada, e feixe de luz emergiu. Juntos, ele bradou. Agora. E todos, su impulso, canalizaram suas luzes internas, uma combinação brilhante irradiava, desafiadora, contra a escuridão implacável. A criatura hesitou, os olhos enormes fixos no brilho que surgiu diante de si. Rugido cortou o ar, mas agora não era mais grito de terror, era grito de desafio. Os primeiros rayos de luz avancaram, e as sombras gritaram, contorcidas em frenesí de pavor. O pánico deu lugar ao grito colectivo, uma onda de coragem que percorreu o grupo. Nós somos mais fortes, gritou jovem, enquanto emaranados de luz dancavam ao redor deles, protegendo-os da opressão da criatura. As sombras recuavam, uma batalha visível entre a luz e a escuridão que se desenrolava diante de todos, mas a luta ainda não havia terminado. Como movimento feroz, a criatura se lancou para a frente, e a terra tremeu sob sua forca. Frio cortante envolveu a multidão, mas agora eles estavam prontos. Estamos juntos, exclamou a mulher, sentindo a unidade crescer a medida que a resistência se tornava manto protetor. Então, a luz final começou a brilhar. Era como se todos os medos, esperanças e lembranças se unissem em uma explosão de forca. A criatura soltou grito profundo e, em instante, a luz engoliu a escuridão. O céu, antes carregado de nuvens pesadas, começou a clarear, e o brilho ao redor dos presentes irradiava alegria. O cavaleiro olhou para a mulher, seu semblante agora tranquilo e sereno. Voces enfrentaram suas sombras e vencerão. O verdadeiro julgamento não era a escuridão que temiam, mas a luz que mantinham dentro de si. Como último eco de luz, a criatura se desvaneceu. As sombras se dissiparam, desaparecendo na mesma brisa que trazia a promessa de novo começo. A multidão, agora unida, respirou aliviada. Os sorrisos brotaram, lágrimas de alegria e alívio se misturaram, e sentimento de esperança a todos envolveu. As nuvens se abriram completamente, revelando seu limpo e azul. O sol brilhou intensamente, como símbolo do triunfo sobre a escuridão. A mulher sentiu uma onda de gratidão por todos ao seu redor. Nos conseguimos, exclamou, e todos a acompanharam, grito triunfante que ecoou pelas ruas. O cavaleiro negro, agora como olhar de aprovação, começou a se afastar, mas não sem antes lançar último olhar para a multidão. Lembre-se sempre. A verdadeira batalha está nas escolas que fazem a cada dia. E cada escola pode trazer luz ou sombra. Com isso, ele desapareceu nas sombras da cidade, deixando atrás de si uma mensagem clara: a escuridão pode ser enfrentada e a luz sempre brilhará ao final.
Agora, é hora de voces faceren parte dessa historia e garantir que não percam nenhuma nova aventura, então, você precisa se inscrever agora, para não perder as próximas histórias incríveis que está por vir. Es más o botao de curtir agora para alimentar o algoritmo, e não esqueca de inundar a seca de comentarios com suas reacoes e teorías sobre o final, compartir ese video con pelo menos 5 amigos que también precisan testemunhar esa conclusão épica, vamos juntos continuar esa jornada.